Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Nesta segunda-feira, início de semana, vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal investiga novo ataque a índios. É o segundo caso em menos de 2 meses. Ministro Sérgio Moro autoriza uso da Força Nacional em terra indígena no interior do Maranhão. Homem morre afogado durante passeio da igreja em Lagoa, no município de Rosário. Câmara Municipal de São Luís realiza a solenidade para marcar seus 4 séculos de existência. E ainda, o governo do estado promove hoje a primeira edição do Prêmio do Turismo do Maranhão. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja bem-vindo. Olha, em menos de 2 meses, mais um ataque a indígenas foi registrado nesse fim de semana. Dessa vez em Genipapo dos Vieiras, no interior do estado. Uma equipe da Polícia Federal foi encaminhada à região para apurar as circunstâncias da ocorrência. O pedido desesperado de socorro foi gravado minutos depois dos tiros que atingiram 4 índios guajajaras da aldeia El Betel. Vocês vinham vindo da reunião, era? Nesta segunda-feira, o Conselho Indigenista Missionário se pronunciou sobre o ataque e disse que o povo indígena tem vivido em constante conflito. Há um ódio, né, por conta dos indígenas, por conta da presença dos indígenas ali daquela região, né, que não aceitam a presença dos índios. Então, por conta disso, muitos conflitos ali já aconteceram, né, e infelizmente, quando os indígenas são assassinados, né, seja por arma de fogo ou atropelados, ninguém até então consegue encontrar os responsáveis. O atentado aconteceu depois que os índios saíram de uma reunião com a empresa Eletronorte. Essa reunião era para tratar de uma compensação pelas linhas de transmissão de energia que foram instaladas pela empresa nas terras indígenas dos Canabrava, que fica no município de Genipapo dos Vieiras. A Secretaria de Estado de Direitos Humanos também tem acompanhado o caso de assassinato de indígenas no Maranhão. Eles solicitam a presença da segurança pública na rodovia e nas aldeias. Eles solicitam que a rodovia ela tenha um melhor monitoramento, inclusive para evitar atropelamentos. Vários casos de atropelamentos, inclusive com denúncia de alguns atropelamentos intencionais, sendo que a revolta dos indígenas é que nenhuma pessoa que praticou esses crimes na região foi presa. Como protesto, os indígenas bloquearam a BR-226 entre os municípios de Barra do Corda e Grajaú. Essa negociação ela contou com a participação de alguns órgãos, entre eles a Polícia Rodoviária Federal, a FUNAI, a Eletronorte, certo? E a Secretaria de Segurança do Estado. E o importante nessa negociação é a permanência do canal de diálogo entre esses órgãos, que deu essa assistência, essa segurança, essa população que demandava essa providência. A Polícia Federal, por nota, informou que já encaminhou equipe para apurar as circunstâncias dos homicídios e das tentativas. Este é o 3º caso de assassinato de indígenas no Maranhão. Há menos de 2 meses, o líder Paulino Guajajaras também foi morto por madeireiros. E uma equipe da Força Nacional de Segurança deve chegar nos próximos dias aqui no Maranhão. Os representantes do Conselho Indigenista Missionário e da Comissão de Direitos Humanos da OAB vieram em busca de informações sobre as investigações dos assassinatos de mais 2 indígenas no último sábado na BR-226. Nesta segunda-feira, o corpo do cacique Firmino Silvino Guajajara foi sepultado sob forte emoção na terra indígena Canabrava, em Genipapo dos Vieiras. Além de Firmino, o cacique Raimundo Bernice Guajajara também foi morto no atentado. Outros 2 indígenas ficaram feridos e continuam internados. Esses assassinatos que aconteceram, quais foram as possibilidades, as investigações, como é que está o andamento disso tudo, né? E a perspectiva que a gente tem é que eles possam estar realmente fazendo um trabalho de investigação e que possam realmente estar encontrando logo os culpados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta segunda-feira o envio de tropas da Força Nacional de Segurança para a região. Os agentes devem permanecer em Genipapo dos Vieiras por 90 dias. Medida anunciada em uma rede social.
que foi vista com cautela pela comissão. Qual é a motivação da vinda da Força Nacional, se é para a proteção dos povos indígenas ou algum outro tipo de atuação, isso ainda não está claro para nós, mas de qualquer forma o trabalho de investigação, o fortalecimento, inclusive da própria estrutura da Polícia Federal para realizar esse trabalho é o mais importante. Também nesta segunda-feira, um grupo de índios ocupou o prédio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas em São Luís. Eles reivindicam melhores condições do atendimento de saúde nos territórios Geral da Toco Preto e Urucu-Juruá, no município de Itaipava do Grajaú. Isso é um desumano que vem acontecendo com nós indígenas. Então nós somos obrigados a vir aqui, nós não aguentamos mais isso. Entendeu? Então por isso que a gente está aqui, né, vamos dizer para você, a gente está aqui disposto a ficar, mas eu preciso, eles precisam levar uma posição de melhoria para as suas comunidades. Já está 9 meses que a gente ficou sem assistência de saúde sobre a nossa equipe, né? Saiu médico, saiu enfermeira, a gente só ficou com a atenção básica, que foi um agente de saúde, uma técnica de enfermagem. Aí a gente resolveu vir para São Luís para reivindicar de perto para o novo coordenador a nossa situação. Não é só violência, né? A pauta de saúde, educação, é uma pauta legítima dos indígenas. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão. O índio ainda não identificado morreu hoje à tarde após uma colisão frontal entre um carro e uma moto. O acidente aconteceu na BR-226, entre Barra do Corda e Grajaú. Um grave acidente foi registrado na noite de sábado entre 2 veículos na BR-316, no município de Bacabal. Segundo informações, o carro bateu na moto, capotou e desceu a ribanceira. Os 2 condutores foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Municipal Laura Vasconcelos. Um homem identificado como Cleonildo Chaves, de 29 anos, morreu afogado na tarde desse domingo. Ele se divertia na companhia de amigos na Lagoa Azul, próximo à cidade de Rosário. O Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar as buscas e encontrar o corpo que estava desaparecido. A vítima morava em São Luís e estava em passeio da igreja. E o Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco, falta de manutenção de via pode ter contribuído com o acidente na cidade de Imperatriz. É um instante só. Estamos de volta com o Jornal da Difusora e agora a gente fala sobre a morte de um motociclista que aconteceu no fim de semana em uma avenida de Imperatriz. Segundo testemunhas, a falta de manutenção da via pode ter contribuído com a ocorrência. Curvas estreitas e falhas na sinalização. Quem trafega pela Avenida da Universidade enfrenta o risco de acidentes, que aumenta em trechos como este, por onde o Vandeildo, morador do bairro Bom Jesus, passa todos os dias. O perigo aqui é constante, além da estrada ser estreita, né? E o risco aqui é enorme dessa buraqueira aqui, que todo ano acontece a mesma coisa. O excesso de velocidade e as ultrapassagens onde a visibilidade é comprometida pelas curvas aumentam o perigo. No acidente que aconteceu aqui neste local no final de semana, a motocicleta e o ônibus trafegavam no mesmo sentido, naquela direção. Segundo testemunhas, a falta de manutenção da via pode ter contribuído. A vítima foi Raimundo Pereira Coelho, de 32 anos. Segundo a perícia do ICRIM, o impacto provocou a queda dele e várias fraturas pelo corpo, causando a morte ainda no local. José também acredita que a buraqueira contribui. Um dia antes, ele caiu com a moto ao tentar passar pelos buracos cheios de lama na Avenida da Universidade. Ele reduziu para não passar por esse buraco aí, né? Ao reduzir, o ônibus pegou ele. Daí então aconteceu esse acidente. E aqui a gente tá à mercê aqui de acidentes dia e noite. Sônia, que já presenciou mais de um acidente fatal neste trecho, pede a instalação de redutores de velocidade nos locais próximos a residências. 2 quebra-mola aqui, porque aqui tem mais residência, tem criança e tudo, então a gente tem que ter mais uma segurança, né? E aqui é uma avenida da universidade que aqui é muito movimento o dia todo.
Bom, em nota, a Prefeitura de Imperatriz informou que a Avenida da Universidade está no roteiro da Operação Tapa Buracos, previsto para ser executado nos próximos dias. Já a Ratrans informou que sobre o acidente do sábado, em momento algum, o motorista do ônibus mudou a faixa de direção de sua rota e afirmou que está colaborando com as autoridades e enviará todas as imagens em vídeo do momento do acidente. E mais uma agência bancária foi explodida no interior do estado. Uma das consequências da ação dos criminosos é a diminuição de dinheiro disponível nos caixas eletrônicos para atender a população. A explosão aconteceu na madrugada do último sábado na cidade de Turiaçu. A agência ficou destruída. Os criminosos, que portavam armas de uso restrito das forças policiais, fugiram do local levando uma quantia ainda não revelada em dinheiro. Durante a fuga, houve confronto com a polícia e um dos integrantes do bando acabou morrendo. O restante do bando ainda está em perseguição. A gente tem informações que eles estão em povoados na região. Então, com certeza, em pouco tempo eles serão presos. E no local foram encontradas vasta munição, explosivo, munições de calibre 7.62. Os indivíduos ainda estão com 2 fuzis que eles conseguiram se evadir com armamento, e também foi apreendida a pistola da Polícia Civil e uma calibre 12. Segundo o Sindicato dos Bancários do Maranhão, de janeiro até agora foram registrados 2 assaltos a bancos no estado, 23 arrombamentos e 9 tentativas de assaltos e arrombamentos. Os números já superam o quantitativo de ações criminosas contabilizadas durante todo o ano passado. Criada em 2017, a Lei Estadual 10.605 garante vigilância 24 horas em todas as agências do Maranhão. Só que a determinação nunca foi cumprida pelos banqueiros. Já houve uma liminar obrigando os bancos com multa diária a cumprir, mas essa liminar ela foi suspensa. Infelizmente, além da boa vontade, da denúncia, da justiça, da seriedade do juiz que direciona essas ações, a gente sofre também com os conchavos, com as amizades, com o poder econômico que pressiona todo o sistema para não cumprir a lei, né? E assim proteger os funcionários e a população usuária. No início da semana passada, os criminosos também explodiram uma agência do Banco do Brasil na cidade de Santa Luzia. Durante a ação, os envolvidos conseguiram fugir. Mas, de acordo com informações da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, pelo menos 2 pessoas que integram esse bando já foram presas. Como se já não bastasse todos esses transtornos, os correntistas ainda se deparam com a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos. Foi o que aconteceu em Presidente Dutra no final da última semana. Numa tentativa de evitar o ataque dos criminosos, os bancos estão reduzindo a quantidade de dinheiro disponível para saque, o que acaba frustrando muitos clientes, que às vezes saem de outros municípios somente para realizar esse tipo de operação. Pessoal muito carente, pessoal de idade, vem tirar o dinheiro do aposento, aí anda nessas 4 cidades sim, que não encontra dinheiro. Vem para Presidente Dutra, que é uma cidade mais desenvolvida, chega aqui, a mesma situação, aí fica ruim, né? E daqui a pouco, a Câmara Municipal de São Luís realiza solenidade para marcar 4 séculos de existência. E ainda, o governo do estado promove hoje a primeira edição do Prêmio do Turismo do Maranhão. Já já. A Câmara Municipal de São Luís realizou hoje solenidade para marcar seus 4 séculos de existência. É a 4ª Câmara mais antiga do país. A solenidade começou com um café da manhã, justamente um dos espaços novos da casa. Vereadores, ex-vereadores, empresários, autoridades da área jurídica e de segurança estiveram presentes. Hoje é o dia, sobretudo, de agradecer a Deus pela oportunidade que é representar o povo de São Luís aqui na Câmara Municipal. Realmente é uma grande honraria para a gente. A segunda parte da solenidade, em comemoração aos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís, aconteceu no plenário Simão Estácio da Silveira. No espaço, placas que relatavam a história da Câmara. A Câmara Municipal de São Luís é a 4ª mais antiga do Brasil. Ela foi instalada em 1619, na época contando com apenas 7 vereadores. Atualmente, o Legislativo Municipal é composto por 31 parlamentares, sendo 28 homens e 3 mulheres. A questão da mulher é uma questão de conscientização, da mulher entender que
Política também é o lugar dela, que aqui é um espaço democrático e ela precisa ocupar esse espaço. Homenagens foram concedidas, como ao desembargador aposentado Milson Coutinho, que tem uma obra publicada contando a história da Câmara de São Luís. Eu acho que foi uma homenagem que eu prestei à Câmara e a Câmara terminou prestando a mim também. Eu cuidando da vida dela e ela preocupada com a minha. As comemorações tiveram início ainda na semana passada, durante uma sessão especial proposta pelo senador maranhense Everton, que aconteceu em Brasília, no Senado Federal. Nesta segunda, durante o pronunciamento, o presidente da Câmara de São Luís destacou o processo de modernização que passa a Casa Legislativa. Hoje todo o nosso processo ele é eletrônico e online, tanto o processo administrativo quanto o nosso processo legislativo também. Isso como forma, claro, de buscar cada vez mais adequar a Câmara Municipal de São Luís, que é a quarta mais antiga, ao que há de mais moderno no que se diz respeito a parlamento. E o governo do estado realiza hoje a primeira edição do Prêmio do Turismo do Maranhão. O evento está sendo realizado no Convento das Mercês, Centro Histórico de São Luís. E é para lá que a gente vai falar ao vivo com o repórter Hugo Viegas, que tem todos os detalhes. Boa noite, Hugo. Oi, Cristiane, boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando. Tudo pronto aqui para o início dessa solenidade de entrega do prêmio. Deve começar daqui a pouquinho aqui nesse auditório do Convento das Mercês, em São Luís. São 18 finalistas em 6 categorias. São categorias como artesanato, agências de viagens, municípios, bares, restaurantes e também meios de hospedagem. É uma forma de premiar, de reconhecer o trabalho desenvolvido, né, por empresários nesses setores e também pelo poder público, no caso aí dos municípios. E aí são vários critérios que são adotados, como qualificação de funcionários, tem também a aplicação de questionários, né, para saber a satisfação dos clientes e um livro de registro dos turistas. Tudo isso é avaliado por uma banca, né, formada por 5 membros, que são na maioria técnicos, né, da Secretaria de Turismo, que avaliam tudo isso. Então são vários empresários aqui desse setor, né, que atuam nessa área que é bastante importante para o desenvolvimento da economia do estado, que terão os trabalhos reconhecidos na noite de hoje. Como eu disse, são 18 finalistas nessas 6 categorias durante a solenidade aqui na noite de hoje, aqui no Convento das Mercês. Cristiane. Obrigada, Hugo, pelas informações. Essa é uma justa homenagem, né? As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também com a gente em nossas redes sociais. Lembrando que amanhã cedinho tem o Bandeira 2 com a apresentação do Silvan Alves e às 7 da manhã o Bom Dia Maranhão com Adalberto Melo. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite. A semana está só começando. Até amanhã. Tchau, tchau.